Vamos lá, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Ruane, apresentador de soluções aqui da Microsoft. Hoje a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o Copilot dentro do Microsoft Intune, tá? Como está hoje a solução, o que a gente já consegue fazer com a solução do Copilot dentro do Microsoft Intune, né, Fernanda? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. É, Hoje, seguindo a agenda, estamos na sétima sessão já. Alguns lembretes, eu vou colocar o link do nosso canal do YouTube, onde a gente criou uma playlist com todas as sessões, tá? Até o momento. É, então, se vocês puderem entrar, visualizar quem perdeu as anteriores, estão lá já disponíveis, tá bom? Então, é isso. Sejam bem-vindos e aproveitem o webinar. Isso mesmo. E aí, pessoal, só dando um gancho, tá? A nossa reunião hoje também, o intuito, né, de todos esses webinários que a gente está apresentando desde o dia 10 de setembro, né, até a data de hoje, a sessão 7 aqui, são webinários aqui mais curtinhos, no máximo de meia hora, tá? Para que a gente possa ir verificando e analisando cada dia, tá? O que cada solução do Copilot for Security consegue agregar dentro das soluções de segurança da Microsoft. Tá? Então, quem não conseguiu participar, como a Fernanda mencionou, vai lá dar uma olhadinha no canal do YouTube. Tá? Hoje a gente vai, como eu havia mencionado, a gente vai falar sobre o Copilot no Intune. Estamos aqui na sessão 7. Tá? Temos mais uma sessão essa semana. Tá? Vamos falar sobre Copilot dentro do Microsoft Purview. Tá? Então não perca, quinta-feira, tá? Dia 3 do 10, às 14 horas. Tá? Eu tenho esse compromisso aqui com vocês. E a nossa próxima sessão, tá? Que vai ser essa é a antepenúltima, né? Depois a de quinta-feira vai ser a penúltima. E a nossa última sessão vai ser o Copilot dentro do Sentinel. A sessão do dia 8 do 10, também às 14 horas. Então, sempre às terças e quintas, tá? Eu tenho esse compromisso aqui com vocês para trazer um pouco mais da questão do Copilot para a segurança. E hoje, mostrando para vocês um pouco mais, eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês consigam visualizar o meu Microsoft Intune. Hoje eu estou dentro do ambiente do Fábio, tá? Então, a gente consegue fazer mais algumas tratativas bacanas com relação ao Copilot, da assinatura que ele está disponibilizando aqui para a gente poder realizar essa tratativa, tá bom? E aqui, dentro do Intune do Fábio, tá? Eu vou aqui na parte de dispositivos, tá? E dentro da parte dos dispositivos que ele tem aqui, no caso, ele só tem dispositivos Windows, tá? Lembra que o Copilot, ele não aparece, tá? Pelo menos nesse primeiro momento, em todas as abas, em todas as áreas, seja do Intune, seja do Entra ID que a gente viu, seja do Defender, tá? XDR também, tá? Então, essa solução embedded, ela não aparece em todos os locais, ela aparece em locais chaves. E aqui dentro do Intune, ela vai aparecer aqui, ó, dentro dos meus dispositivos, seja eles Windows, iOS, macOS, Android. Aqui, como eu só tenho dispositivos Windows, tá? Ele vai se mostrar aqui dentro do dispositivo Windows, tá? Aqui eu tenho toda a visibilidade de todos os dispositivos que estão dentro aqui do meu ambiente organizacional, tá? Percebam que eu já tenho um símbolo aqui de Copilot, que ele me abre para que eu consiga realizar as tratativas dessa versão de Copilot que está embutida dentro do Intune. Percebam que ainda é uma versão prévia, tá? Ou seja, uma versão de testes, a gente já consegue fazer coisas bem legais aqui com o Copilot dentro do Intune, tá? Mas óbvio que pode apresentar algum tipo de estabilidade, alguma coisa nesse sentido, tá? Se eu abrir aqui também, tá? Algum dispositivo qualquer, pode ser esse dispositivo aqui, o laptop notebook admin, tá? Eu vou ter a figura do Copilot aqui também, para que eu consiga realizar essas ações de resumir um dispositivo, perguntar sobre erros, comparar esse dispositivo com outros dispositivos que eu tenho aqui acesso, tá? Fazer aqui com que ele me liste os aplicativos que estão listados dentro do meu ambiente, dentro desse dispositivo aqui em si, ou seja, os dispositivos que eu instalei por conta própria e os dispositivos que estão aqui, que são gerenciados pelo Microsoft Intune. Posso pedir para que ele me resuma políticas de dispositivo, para que ele me mostre
os grupos que esse dispositivo faz parte e quem é o principal usuário do dispositivo. Então, lembra mais uma vez, o Copilot, ele tem não só a intenção dentro aqui dos itens de segurança, mas simplificar para a gente ao máximo, tá? Ao máximo as nossas tratativas, simplificar para a gente, trazer mais tempo, tá? Aliás, diminuir o tempo que a gente iria fazer para realizar alguma atividade, analisar algum tipo de log, analisar algum tipo de informação aqui dentro dos meus dispositivos, e o Copilot ele vai tirar essa complexidade, tá? E vai realizar toda a tratativa com relação a esse dispositivo em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir aqui ao Copilot, para esse dispositivo aqui do Fábio, perceba que eu tenho aqui algumas informações já que o Intune me traz, mas vou começar a trabalhar com o Copilot aqui dentro desse primeiro dispositivo do Fábio. Eu quero saber um resumo desse dispositivo, tá? Vou solicitar aqui a ele que ele me resuma esse dispositivo, que ele me traga aqui algumas informações que me podem ser úteis, seja para realizar algum tipo de troubleshooting, seja para realizar aqui um entendimento melhor de como esse dispositivo se porta, de como do que se trata, de fato, esse dispositivo aqui dentro do meu ambiente organizacional. E olha só, aqui em poucos instantes ele me trouxe esse comparativo, tá? Aliás, esse resumo desse dispositivo, me trouxe informações bem legais, bem interessantes. Tem aqui o ID do dispositivo, o nome, qual que é o tipo de propriedade desse dispositivo, ou seja, é um dispositivo da empresa em si, é um dispositivo gerenciado. Eu tenho aqui a data da inscrição desse dispositivo, a última data de sincronização desse dispositivo aqui. Eu sei o tipo de dispositivo em si, aqui me informa como tipo de chassi, né? Ele mostra aqui para mim que, no caso, é um dispositivo laptop. Ele mostra o sistema operacional, que no caso, Windows. De acordo com as políticas de conformidade que existem aqui dentro do meu ambiente organizacional, eu sei que esse dispositivo apresenta aqui conformidade também. Ele mostra a versão do sistema operacional, né? Mais uma vez aqui o ID do dispositivo, me mostra quem que é o fabricante, no caso aqui, como é o Microsoft Surface, tá? Ele me fala que é um dispositivo que foi fabricado pela própria Microsoft, né? O caso é o Microsoft Surface Laptop 6, né? Esse dispositivo ele não é fabricado aqui no Brasil, só lá fora, tá? Aqui algumas outras informações, como o número de série, me traz até o endereço do Mac aqui, do Wi-Fi, o espaço que eu tenho do dispositivo aqui em bytes, o espaço que eu tenho livre no dispositivo, o nome desse dispositivo gerenciado, o estado, tá, de ameaça reportado por esse dispositivo aqui, no caso, esse dispositivo apresenta aqui estar seguro, tá? Aqui a expiração de certificado desse dispositivo, me traz um MAC da placa de rede também, Ethernet, o tipo de associação desse dispositivo, ou seja, é um dispositivo que está associado ao Entra ID, aqui ele mostra ainda a nomenclatura antiga, né? O Azure AD. Ele me informa que a SKU, no caso, é um Enterprise, tá? Algumas outras informações aqui que eu vou ter também do usuário em específico, no caso, quem utiliza é o próprio Fábio, tá? Vou ter aqui o e-mail do Fábio, o ID do usuário do Fábio em si, as informações de grupo desse dispositivo, ou seja, esse dispositivo não pertence a nenhum grupo, como ele informa aqui para a gente. Algumas outras informações adicionais aqui com relação a, por exemplo, ID do objeto, e aqui me informa que nenhuma razão de não conformidade foi encontrada. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Essas informações, muitas vezes, elas ficam espalhadas, elas ficam jogadas de um lado para o outro, seja aqui no Intune, seja no Entra ID, seja em qualquer outra solução de segurança. O Copilot, ele facilitou isso para mim, me trouxe, tá, isso de forma mais organizada, mais rápido, tá? E eu já poderia identificar aqui e realizar qualquer tipo de tratativa com relação a esse dispositivo baseado nessa análise de resumo dele. Seguindo aqui ainda a tratativa, tá? Eu poderia, tá, tanto seguir por aqui, da guia de prompt, tanto aqui, novamente, clicar fora e clicar novamente aqui no símbolo de Copilot e continuar a tratativa
desse dispositivo em si. Posso perguntar sobre erros. O Copilot ele vai me auxiliar aqui no entendimento de erros também, tá? Se, por exemplo, algum dispositivo ele apresenta erro, seja no Windows, seja em alguma parte aí do sistema, né? Seja um Android, seja um iOS, você queira realizar um auxílio para realizar esse troubleshooting e esse erro apresente algum código, como nesse caso aqui, ó, ele dá um exemplo, né? O 0x, C7D1, 4FBA. Eu poderia colocar esse código aqui, ele me traria mais informações sobre esse código, do que se trata e do que eu preciso fazer para resolver esse erro, esse código que está apresentando alguma falha, né, dentro do meu sistema operacional. Aqui eu não tenho nenhum exemplo para trazer para vocês, prático nessa parte eu vou ficar devendo, tá? Eu poderia também pedir aqui ao Copilot para que ele pudesse realizar aqui o comparativo desse dispositivo com algum outro dispositivo que eu tenho aqui dentro do meu ambiente. Para esse exemplo, olha, eu estou analisando aqui o computador, o nome do dispositivo aqui chamado Fábio Velo, tá? E eu vou pedir para ele comparar, por exemplo, aqui, esse dispositivo, tá? Com esse outro dispositivo aqui chamado Laptop Notebook Admin. Eu estou pegando o nome aqui dele, tá? Porque ele me solicita que eu passe aqui o nome do dispositivo que eu quero realizar o comparativo. Tá? Então, clico aqui para realizar o comparativo do dispositivo. Ele me solicita, né, que eu informe ou o número de dispositivo ou o ID, device, desse dispositivo. Aqui eu vou entrar com o nome do dispositivo em si. E eu posso selecionar o que eu quero comparar. Tá? Então, esse Surface do Fábio, eu vou comparar com outro notebook aqui dentro da rede. No caso, esse Laptop Note Admin F aqui. E eu posso fazer diversos tipos de comparativo. Seja de hardware, seja de perfis de configuração, de políticas de compliance, de políticas de configurações de aplicativos, seja de aplicações que são instaladas aqui dentro do meu dispositivo ou até os aplicativos gerenciados aqui do Intune. Vou começar esse comparativo aqui utilizando a parte de hardware, tá? Vou clicar aqui e aqui em poucos instantes ele vai me trazer o comparativo desse Surface, tá? Desse Microsoft Surface do Fábio com esse outro notebook aqui. Ele já está realizando aqui a tratativa para a gente, está fazendo os resumos, tá? E olha só, aqui em poucos instantes ele está trazendo toda essa tratativa com relação a esses dois dispositivos. O que eu vou ter aqui? Pedir a comparação, ele me trouxe a comparação dos dispositivos. Olha só, ele me aborda primeiramente as semelhanças, tá? Então eu vou ter aqui, os dois dispositivos utilizam Windows, aqui utilizam aqui de recursos de MDM, os dois dispositivos aparentam aqui estar em estado de conformidade com as políticas, os dois dispositivos aqui estão, né, através do Azure AD Join, né, dentro do Entra ID, são dispositivos registrados, tá? Eu tenho isso de semelhanças. E ele vai me ressaltar aqui um pouquinho mais para baixo, olha só, a parte de diferenças. Ou seja, aqui primeiramente, o de fabricante. Esse primeiro notebook, aquele primeiro laptop, tá? O laptop que eu pedi para comparar, eu sei já que o fabricante dele é um Lenovo. E o fabricante do Surface, do Fábio, obviamente, é a Microsoft. Eu vou ter aqui o comparativo de modelos também, então eu sei que o primeiro é um Lenovo 81F5 e o outro é um Surface Laptop 6 for Business. Vai me trazer aqui a diferença da versão do sistema operacional, um deles é o 10.0.19 e o outro é o 10.0.22, tá? Me traz aqui a diferença do tamanho da memória física, tá? Em bytes, em específico, o tamanho total de armazenamento também, isso em bytes, tá? O total de espaço livre que eu tenho aqui para armazenamento em bytes também,
E ele me traz informações informando se um dispositivo está criptografado ou não. Eu sei que o notebook Lenovo não está criptografado e o Surface ele apresenta uma camada de criptografia. Então, se eu, por N motivos, preciso fazer a análise, tá, de algum tipo de dispositivo, de algum tipo de device, seja ele um celular, seja ele um Windows, aqui no nosso caso, comparar ele com outro dispositivo, aqui seja o hardware, seja as políticas de compliance aplicadas, seja os aplicativos instalados, qualquer outro tipo de coisa, o Copilot ele consegue trazer isso para mim de forma rápida e sem nenhum tipo de complexidade, tá? Então, olha, eu tenho aqui um pouquinho mais para baixo propriedades únicas, tá? No primeiro laptop aqui, ele me forma, né, mais características, né, separadas aqui do primeiro laptop em si, do fabricante, o modelo, a versão de sistema operacional, que a gente já havia visto aqui um pouquinho mais em cima. Ele faz essa segmentação também para o segundo dispositivo, que é um dispositivo, um Surface Laptop, tá? Fabricado pela Microsoft, me traz aqui informações da memória física, do espaço total e tudo mais, tá? E aqui a gente já tem esse comparativo com relação a diferença principal entre esses dois hardwares aqui dentro do meu sistema operacional, dentro do meu Microsoft Intune, tá? Na verdade. Então, essa é a diferença desses dois dispositivos em si. Poderia também comparar, tá? Vou realizar aqui novamente esse comparativo. Vou passar aqui o comparativo do segundo notebook. Vou pedir para ele me trazer quais são as aplicações que estão instaladas, ou seja, que estão instaladas e o Intune, de alguma forma, identificou a instalação desses dispositivos aqui dentro desses aplicativos, dentro do seu dispositivo aqui, e aí ele vai me informar também quais são os principais aplicativos que estão instalados, seja em um dispositivo, seja no outro também. Então, olha só, ele já está finalizando aqui, e ele me trouxe, olha, o dispositivo Fábio Velo possui um número de 165 aplicativos descobertos, tá? E o dispositivo Laptop Notebook Admin, que é aquele Lenovo, possui um total de 98 aplicativos descobertos, tá? Então, aqui ele me traz algumas tratativas, ó, das principais diferenças de aplicativos descobertos para o dispositivo aqui do Fábio. Ele me traz uma lista, então, dos dispositivos que estão instalados, tá? Aqui no Surface do Fábio. Me traz os aplicativos também instalados, né? Dentro do laptop aqui da Lenovo em si, tá? E aqui ele finaliza, então, falando que foram listadas 20 diferenças principais de aplicativos descobertos para cada dispositivo, tá? Então, eu consigo realizar essa tratativa também com relação a comparativo de aplicações, tá? Instaladas em um ou outro dispositivo aqui dentro do meu ambiente organizacional. De semelhante forma, tá? Eu conseguiria listar os aplicativos que estão instalados aqui no meu dispositivo em si, aí não precisaria fazer nenhum tipo de comparativo, tá? Poderia solicitar aqui para que ele me trouxesse todos os aplicativos descobertos ou os aplicativos gerenciados, tá? Vou colocar aqui o Manage Apps para que ele possa nos trazer as aplicações que de alguma forma são gerenciadas aqui pelo Intune, tá? Ele está finalizando aqui, preparando a resposta. E aqui, ó, ele vai me trazer a lista. No caso, eu tenho 2 aplicativos gerenciados, né? Eu tenho um Microsoft 365 Apps for Windows 10, tá? E o Company Portal, instalados aqui, e são de propriedade aqui, gerenciados do Intune propriamente. Continuando, tá? Eu posso pedir aqui que o Copilot me resuma as políticas desse dispositivo, tá? No caso, lembra que eu estou fazendo aqui toda a tratativa com relação ao Surface do Fábio, tá? Poderia fazer para qualquer outra aplicação, para qualquer outro dispositivo aqui do meu ambiente, pode ser um Android, pode ser um iOS, pode ser um macOS em si. Aí ele vai, aqui ao clicar, ele vai me trazer as políticas, vai me resumir aqui as políticas. Eu posso colocar que ele me resuma as políticas de configuração de perfil, de compliance ou de configurações
de políticas das aplicações em si. Vou colocar aqui as políticas de compliance, vamos ver o que ele consegue trazer para a gente, tá, com relação a esse aspecto aqui em si. Então, ele está fazendo aqui a tratativa, já está processando as informações, e aqui ele já consegue me informar, tá, todas as políticas de compliance que existem dentro desse dispositivo. Tá? Então, ele me traz aqui a Policy ID, o nome da política aqui em específico, o status da política. Então, aqui eu já conseguiria dar uma atenção maior com relação a essa tratativa, a essa política de compliance para esse dispositivo também. Continuando, tá? Poderia perguntar aqui, tá? Ele trouxe aqui nessa primeira etapa, aqui quando eu havia perguntado a ele, o resumo do dispositivo dentro do Intune, mas eu também poderia perguntar aqui para ele diretamente, me mostre quais são os grupos que esse dispositivo faz parte. Eu poderia especificar aqui um grupo em si, por exemplo, olha, eu quero saber se esse grupo, se esse dispositivo faz parte desse grupo. Ele vai ser bem mais direto. Ou eu posso deixar aqui em branco, dar um enviar, tá? E aqui, em poucos instantes, ele vai trazer quais são os grupos, tá? Caso esse dispositivo participe de algum grupo aqui dentro do Intune, tá? Ele vai trazer a informação. Aqui o dispositivo do Fábio em si não faz parte de nenhum grupo. Então ele já me informa, o dispositivo Fábio Belo não retornou nenhum dado para grupos de membro em específico. Continuando a tratativa, eu poderia perguntar também, tá? Aqui ele trouxe também no resumo do dispositivo aqui dentro do Intune em si, mas ele poderia também, eu poderia perguntar aqui a ele quem é o usuário principal desse dispositivo, tá? Aqui, em poucos instantes, ele poderia me trazer essa tratativa, então, tá? Para que eu pudesse fazer essa identificação e ter aqui um entendimento de quem é, hoje, o proprietário, né? Quem é o usuário principal desse dispositivo aqui do Microsoft Intune. Aqui, aos poucos, ele está fazendo aqui a tratativa, está preparando a resposta, tá? E aqui, ó, ele já me trouxe. Me trouxe uma espécie de resumo, né? Um pouco um pouco menor, né? Daquele primeiro resumo que eu havia solicitado a ele. Tá? Então, ele me traz aqui novamente algumas informações e ele me traz que o usuário principal, né? Ele me traz o ID de usuário e me informa que o usuário principal é o Fábio Velo e me traz o e-mail do Fábio aqui também. Tá? E aqui aquelas informações mais curtinhas, né? Com relação ao resumo do dispositivo em si. Tá? Qual que é a ideia aqui, então, pessoal? A gente sabe, então, que o Copilot, nas versões aqui embutidas, tá? Nas versões embedded, seja do Entra ID, seja do Purview, do XDR, tá? Muitas delas podem apresentar essa versão preview aqui, ou seja, a gente já consegue fazer bastante coisa, mas é uma versão ainda que está sendo testada, né? Então algumas coisas ainda vão ser bem mais aprimoradas. A ideia é que futuramente, dentro aqui do próprio Copilot, tá? Apareça, tá? Eu vou mostrar a demo guiada aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, do Intune. A ideia, tá? Conforme eu mostrei na semana passada também um pouco da demo guiada, é que dentro do próprio Copilot aqui embutido, vocês têm uma interface parecida com essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Aqui eu vou clicar para o Copilot, vou clicar aqui, ó, para que ele explore esse dispositivo, tá? E aqui, ó, a ideia é que vocês tenham futuramente uma interface aqui, como essa, tá? Que vai trazer aqui, deixa eu só voltar. Deixa eu dar um reiniciar aqui, para a gente visualizar melhor. A ideia é que vocês tenham ali uma caixa, tá? Uma caixa para perguntar ali as coisas mais diretamente, de semelhante forma que a gente já realiza aqui dentro do Copilot Standalone também, tá? Ele vai começar aqui a tratativa, tá? Só para que vocês possam ver. Essa é só uma demo aqui
da, da demo guiada, que eu usei um pouco também na semana passada. Então, a ideia é que futuramente, ó, vocês possam ter a possibilidade de ter essa caixa aqui para perguntar ao Copilot também. Vocês poderiam perguntar qualquer coisa aqui ao Copilot em si, tá? Como a gente pode visualizar aqui, dar um Enter, tá? E ele trazer qualquer tipo de informação a respeito do dispositivo. Aqui ele trouxe aqui mais informações a respeito do dispositivo em si, poderia perguntar a respeito um pouco mais para trazer um resumo também das políticas, poderia perguntar aqui para que ele me traga um resumo de uma política que está aplicada, uma política de compliance que está aplicada aqui em um dispositivo, ele me traria também aqui essa política com os detalhes dela, tá? Então, essa é a ideia um pouco do que o Copilot embedded, né, o Copilot embutido aqui, embedado dentro do Intune, vai trazer. Mas, aqui, por hora, a gente já consegue fazer, seja para a tratativa de algum troubleshooting, para ter um resumo de um dispositivo, para ter um comparativo de hardware, um comparativo de aplicações, de políticas, entre um dispositivo e outro, que vai me auxiliar, de repente, a fazer ali a aplicar uma política de um uso para um usuário, né? Que muitas vezes para ou uma aplicação que um usuário tem e o outro não tem, né? Porque um faz parte de um grupo e o outro não, né? O Copilot ele consegue auxiliar com relação a esse aspecto, conseguiria auxiliar quanto a isso, tá? E aqui a gente já teria esse entendimento um pouco mais facilitado, tá? Com relação a essa parte em si, tá? Então, essa foi a ideia do Copilot dentro do Microsoft Intune que eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje, tá? Não sei se o Fábio está por aí, se ele quer complementar alguma coisa. Oi, Lucas. Não, tá Opa. perfeito. Tranquilo. Isso aí, vamos seguir. Perfeito, acho que é isso, tá? Acho que é por hoje é só também, dar essa ideia do Copilot embutido aqui dentro do Microsoft Intune, né? Das nossas reuniões curtinhas aqui, então, essa visibilidade também. E aí, a gente vai ver na próxima quinta-feira um pouco melhor também o Copilot funcionando dentro do Microsoft Purview também, o que ele consegue trazer, o que a gente já consegue realizar com ele dentro das tratativas de Communication Compliance ou até mesmo de DLP dentro do nosso ambiente organizacional, tá bom? Muito bom, Maravilha. Lucas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, coloquem aqui, a gente vai esperar um minutinho, tá bom? Enquanto isso, relembrando, eu coloquei aqui no chat 3 perguntinhas, tá? 3 enquetes, se vocês puderem responder. E eu também compartilhei o link do YouTube com a playlist da jornada até um momento, tá bom? As gravações. É isso. Aqui eu acho que não tem nenhuma resposta. Acho que a gente pode finalizar, Lucas e Fábio. Sim. Acho que é isso, Tá? pessoal. Acho que é Então isso, tá então. bom. Agradeço. Legal. Obrigada. A gente se vê então Valeu, gente. quinta-feira, Vamos nos ver quinta-feira às 14h. às 2 horas. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. Até gente. mais. Tchau. Tchau. Boa tarde.